Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Vizela 0, o Flóculo do Porto 2. Foi a primeira vitória por mais de um golo que o Flóculo do Porto obteve nesta liga e surgiu na sequência de uma primeira parte em que a equipa de Sérgio Conceição foi amplamente superior a um Vizela que, até se ver a perder aos 22 minutos, nem sequer tinha conseguido chegar à baliza do Diogo Costa. Depois, o segundo tempo foi bastante mais sem saborão, de gestão pura e simples do 2-0 que se verificava ao intervalo. O Porto baixou então o ritmo do jogo, congelou a bola e viu a reação vizelense esbarrar numa perdida incrível de Samu, que talvez pudesse ter reaberto a questão do resultado, mas meteu na bancada uma bola que David Carmo lhe tinha oferecido. A entrada do Porto no jogo foi mandona, mesmo sem Zaidu, sem Wendel e sem Galeno, Sérgio Conceição inverteu as polaridades da equipa, que desta vez abria na direita em vez de o fazer à esquerda e metia o médio-ala mais interior, precisamente do lado canhoto. A articulação de Jorge Sanchez com o Francisco Conceição, que já vinha com certeza dos tempos em que ambos jogaram juntos no Ajax, funcionou na perfeição. E a presença de Evanilson perto de Taremi também dava aos Dragões a acutilância que lhes tinha vindo a faltar noutras ocasiões. Pelo que o primeiro golo chegou com naturalidade, mesmo que tenha sido numa grande penalidade. O Porto marcou de penalti por Taremi, mas até ao momento em que o Vizela acordou, teve ainda mais 4 situações de perigo relativo, todas com Francisco Conceição como denominador comum. O filho do treinador atirou mesmo ao poste, aos 29 minutos, no momento que marcou a entrada do Vizela no jogo, e em duas situações em que Nuno Moreira podia ter empatado. Numa delas, o extremo da casa também acertou no poste da baliza de Diogo Costa. Só que antes do intervalo e depois de Buntites ter negado o 2-0 a Evanilson com uma belíssima mancha, Eustáquio marcou o mesmo num grande pontapé. E o 2-0 refletia aquilo que se vira na primeira parte. No segundo tempo, porém, seja porque o Vizela trocou o médio-centro, Busnich por Ortiz, e passou a ter muito mais capacidade para eludir a pressão adversária, seja porque o Porto aligeirou e baixou o ritmo, o jogo foi bastante mais dividido. A melhor situação do golo, aliás, pertenceu mesmo à equipa da casa. E tivesse Samu reduzido ao minuto 63, quando David Carmo o deixou isolado na cara de Diogo Costa e o desafio podia mesmo ter sido mais disputado. Só que o médio da casa finalizou muito mal e o jogo foi decorrendo de forma pachorrenta até ao final. O Vizela ainda acabou a jogar com 2 avançados, Jardel e Essonde, mas não voltou a ter uma situação tão favorável para reduzir. A vantagem mínima do Flóculo Porto talvez fosse mesmo o desfecho mais justo desta partida, mas a vitória portista nunca esteve em causa. Vamos então desenhar a fotografia tática desta partida e aquilo que se notou foi que o Vizela manteve exatamente o mesmo 11 que tinha empatado a 0 em Faro com o Farense na última jornada da Liga. Fez, além disso, 3 alterações à equipa que tinha ganho por 1-0 ao Atlético em jogo da Taça de Portugal, que foi a última partida desta formação do Vizela. Nesse caso, tinham jogado Escoval, onde hoje esteve Anderson, tinha jogado Ortiz, onde hoje esteve Busnich, portanto uma formulação próxima daquela que começou a segunda parte, e tinha jogado Dylan St. Louis, onde hoje jogou Lacava. De qualquer forma, o Vizela, fiel ao seu habitual 4-3-3, com Buntites na baliza, uma linha de 4 atrás formada por Tomás Silva à direita, Bruno Wilson e Anderson foram os 2 centrais e Mateus Pereira como lateral esquerdo. Depois, Busnich era claramente um médio colocado entre linhas, a funcionar como uma espécie não, era mesmo um médio defensivo, sendo que a equipa alternava entre o 4-3-3 ofensivo, com Samu mais na meia-direita e Diogo Nascimento mais na meia-esquerda, e o 4-5-1 defensivo, porque nesse momento os dois extremos, Nuno Moreira, que era o extremo direito, e Lacava, que era o extremo esquerdo, baixavam para formar uma linha de 4. Isto era um 4-3-3 ofensivo, um 4-1-4-1 defensivo. Porquê? Porque na frente estava em permanência o ponta de lança Essande. Quanto ao Flóculo Porto, aquilo que fez foram 3 alterações relativamente ao 11 que tinha ganho em Antuérpia a meio da semana para a Liga dos Campeões. Não podendo ter Wendel e Galeno, ambos lesionados, aquilo que fez Sérgio Conceição foi introduzir na equipa o mexicano Jorge Sanchez e o extremo Francisco Conceição. E isto
veio motivar uma inversão de polaridades na equipa do Futebol Clube do Porto, que geralmente ataca com abertura, um extremo aberto na esquerda e um médio-ala mais fechado, isto é, mais a jogar por dentro à direita. Hoje funcionou perfeitamente ao contrário, com um extremo mais aberto na direita e um médio-ala mais fechado, mais a jogar por dentro na esquerda. Mas, além disso, houve uma outra alteração e também ela foi importante. É que em vez de estar André Franco, quem apareceu no 11 foi Evanilson, o que quis dizer que o Porto se voltou a aproximar do 4-4-2, no qual já tinha encarado a segunda parte do jogo em Antuérpia. Como é que foi? Diogo Costa na baliza, depois à direita, lateral Jorge Sanchez, estreia a titular, centrais Pepe e David Carmo e João Mário, o lateral direito, destro, desviado para a esquerda porque não havia outra possibilidade. Enfim, haveria a possibilidade de jogar por ali André Franco, mas não terá ficado satisfeito em Antuérpia com o contributo dado do ponto de vista defensivo pelo jogador naquela posição. De modo que foi João Mário quem foi desviado para aquele lugar. Depois, dupla de médios, Alan Varela e Stefano Eustáquio, estabilizaram os dois naquele setor, e o que acontecia era que estava Francisco Conceição aberto no corredor direito e PP a jogar mais fechado a partir da esquerda, com Taremi e Evanilson na frente. O que é que acontecia? Era que, regra geral, à direita, Francisco Conceição abria, jogava mais próximo da linha, até para ganhar espaço para encarar o adversário direto, Mateus Pereira, no 1 para 1 e com o seu pé esquerdo vir para dentro e finalizar ou cruzar, enquanto o Jorge Sanchez, o lateral, construía, não só baixava em início de construção, como depois, numa segunda fase de organização ofensiva, aparecia mais por dentro. Do outro lado, ao contrário, era o lateral João Mário quem dava largura, sendo que PP muitas vezes vinha para dentro, fazia terceiro médio e com isso obrigava Samu a vir com ele e criava ali alguma indefinição entre Samu e Tomás Silva, quem é que acompanhava o lateral, o João Mário, e quem é que acompanhava o médio, o PP. Ora, à medida que o jogo foi decorrendo, viram-se as dificuldades da equipa do Vizela para conseguir chegar com perigo à frente. O Porto tinha o seu jogo perfeitamente implantado no meio-campo ofensivo, mas ao intervalo o Vizela trocou o médio defensivo Busnitos por Ortiz. E com Ortiz o Vizela ganhou outro critério, ganhou outra capacidade para ter bola. Enfim, restará perceber se isto teve mais que ver com o facto do meio-campo do Vizela estar mais criterioso, mais forte com bola, ou se terá resultado do facto de o Futebol Clube do Porto já ganhar por 2-0, ter afrouxado os níveis de pressão, ter baixado o ritmo do jogo e se ter limitado quase que a gerir a sua vantagem. O Vizela voltou a mexer ao minuto 73, quando trocou Diogo Nascimento e Samu por Jardel e Alex Mendes, e nessa altura a equipa da casa passou a alinhar muito mais perto de um 4-4-2. Porquê? Porque Jardel estava já próximo de Essande, com Alex Mendes a jogar mais perto de Ortiz. Eram eles a dupla de médios. Nessa altura já o Vizela tinha trocado os dois extremos, isto é, Lacava saíra da esquerda para passar a jogar na direita, ele que é canhoto, e Nuno Moreira, que é destro, saíra da direita para passar a jogar na esquerda. Até final, ainda mais duas alterações do Vizela, foram ao minuto 81, quando Lacava e Nuno Moreira, precisamente os dois extremos, deram lugar a Soro e a Dylan St. Louis. Dylan foi colocar-se no lado esquerdo, Soro no lado direito, mas pouca coisa mudaria na equipa do Vizela. Quanto ao Porto, bom, o Porto fez 3 alterações de uma assentada logo ao minuto 76. Eram para ser só 2, mas David Carmo estava já com um cartão amarelo e tinha acabado de protestar uma decisão da equipa de arbitragem, pelo que Sérgio Conceição mandou Fábio Cardoso entrar nesse momento, exatamente para precaver males maiores, que poderiam ser a segunda expulsão consecutiva do seu central em jogos de campeonato. E então, ao minuto 76, trocou logo 3 jogadores. Evanilson por Tony Martínez, Francisco Conceição por André Franco e David Carmo por Fábio Cardoso. André Franco foi colocar-se do lado direito do ataque, pelo menos até ao minuto 84, que foi quando Taremi se deu a vez a Gonçalo Borges, e então Gonçalo Borges foi ele jogar para a direita, fazer um pouco aquilo que fazia Francisco Conceição no início, enquanto que André Franco veio para um corredor central, jogar no corredor central, juntamente com o Stefano Eustáquio, que ficou em campo, e o Nico Gonzalez, que nesse mesmo momento também entrou para o lugar do Alan Varela, que aliás tinha estado magoado pouco tempo antes. O Porto não mudou mais, aliás não podia, já tinha feito as suas 5 alterações, mas também, verdade seja dita, não precisou.
seja porque do seu lado, que era o lado esquerdo do Flóculo Porto, tinham mais facilidade, porque o PP vinha muito para dentro e o João Mário poderia estar um pouco inadaptado àquela posição. Os dois melhores jogadores do Vizela na partida de hoje foram os dois homens que formaram corredor direito no início. Foram eles Tomás Silva, o lateral direito, sempre muito seguro, ele que é uma adaptação à posição, mas que a faz sempre com muita competência e geralmente isso acontece nos jogos contra os grandes. E depois, à frente dele, Nuno Moreira, sempre o jogador com maior capacidade para criar perigo na frente. Foi dele o remate ao poste da baliza de Diogo Costa, mas também foram dele muitos dos desequilíbrios que a equipa foi criando. Entrou bem na segunda parte Ortiz, parece-me que deu outro critério à zona de meio campo, mas foram uma desilusão os dois médios. Samu desastrado, com algumas perdas de bola e uma perdida incrível que podia ter dado 1-2 à sua equipa, e Diogo Nascimento pouco influente, com pouca capacidade para meter a sua criatividade na partida, conforme já se lhe viu noutras situações. De qualquer modo, as melhores exibições da partida estiveram do lado do Futebol Clube do Porto. Francisco Conceição fez uma belíssima primeira parte, sempre a criar desequilíbrios, sempre a ir para cima do adversário, a pôr a cabeça de Mateus Pereira completamente em água. Terá sido mesmo o melhor jogador da sua equipa. Esteve também razoavelmente bem o Jorge Sanches, a partir da posição de lateral direito, tal como estiveram bem o Stefano Eustáquio e o Taremi. Parece-me que Taremi ganha muito com a presença de outro ponta de lança perto dele, como foi o caso hoje de Evanilson. Pepe, também muito seguro, sem cometer erros. Um exemplo para o sempre mais instável David Carmo, que jogou ao lado dele. De qualquer modo, parece-me que o herói da partida de hoje terá sido, até porque foi durante o período em que ele esteve melhor que o Porto desequilibrou e justificou a vitória, o herói terá sido Francisco Conceição. Manuel de Oliveira, o chefe da equipa de arbitragem deste Vizela Futebol Clube do Porto, decidiu bem os dois lances de área em que foi chamado a intervir. Logo ao minuto 20, Evanilson desviou a bola. É verdade que ia na direção da linha de fundo e que não haveria necessidade nenhuma de Bruno Wilson o derrubar, mas foi isso que aconteceu. Bruno Wilson temporizou mal a entrada de Carrinho e acabou por derrubar o avançado do Futebol Clube do Porto dentro da área. O penalti foi indiscutível e foi mesmo assinalado por Manuel de Oliveira. Depois, mais à frente, ao minuto 53, houve, é verdade, uma mão de Nuno Moreira nas costas de Taremi, já no interior da área da equipa do Vizela, mas não foi, nem de perto nem de longe, o suficiente para motivar a queda ou a desistência do lance por parte do avançado iraniano do Futebol Clube do Porto, que imediatamente se deixou cair para tentar ganhar ali uma grande penalidade. Não a marcou e fez muito bem o árbitro Manuel de Oliveira, porque não havia lugar à marcação de qualquer falta. De resto, nota apenas para o critério disciplinar, que foi diferenciado entre a primeira e a segunda parte. Acabou por mostrar uma série de cartões amarelos no segundo tempo, e no segundo tempo foi sempre uniforme no seu critério, mas se aplicássemos o critério da segunda parte à primeira, terá ficado, pelo menos, por mostrar um cartão amarelo a Anderson, o defesa central do Vizela, por derrube a Francisco Conceição. Embora me pareça que no início da jogada teria havido uma falta de Francisco Conceição sobre Mateus Pereira. Mas uma coisa não invalida a outra. Com o jogo a decorrer, há um derrube duro de Anderson a Francisco Conceição que poderia motivar um cartão amarelo. Mas, enfim, se foi esse o único erro da equipa de arbitragem, houve outros pequenos pontapés de canto transformados em pontapés de baliza e vice-versa, mas, enfim, a arbitragem de Manuel de Oliveira acabou por ser globalmente bastante positiva e não foi por ele, com certeza, que qualquer das duas equipas podem sair a queixar-se do relvado de Vizela hoje. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.